Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Deus hoje tem uma mensagem, um tema maravilhoso para todos nós, que tem por título o homem espiritual. É a palavra de hoje, o nome da reunião de hoje, o homem espiritual. Anote. Pastor Sandro, o que é o homem espiritual? É você andar com a mente de Cristo ativada o tempo inteiro. A vida do Senhor Jesus ativada o tempo inteiro. Para você julgar as coisas e reter o que é bom. Filtrar as coisas. E saber, meu amado, que essa carne que você tem não é confiável. Ela fala mentiras para te entristecer, para desanimar você. Quem já se deu conta disso, levante a sua mão. Nós temos um corpo de carne muito ruim. Não dá para confiar nisso aqui. É justamente essa carne que não quer que você declare, que você ore, que você confesse que você é um abençoado, que você é mais que vencedor, que você está curado. Ela milita. Ela não te quer reinando em vida. Ela não quer que você confesse, sou próspero, há anjos ministrando a meu favor. Você já percebeu que às vezes declarar se torna uma situação difícil em nossa vida em alguns momentos? Dizer, hoje é o melhor dia da minha vida, se torna uma situação difícil? A carne milita muito, muito, para que você não declare, não se cale, meu amado, porque a declaração ativa a ministração de anjos, o ministério angelical. Essa carne é tão ruim, que a palavra do Senhor diz que ela não vai para o paraíso. Ela volta para o pó da terra. De tão ruim que isso é. Se esse corpo de carne fosse algo bom, herdaria o céu paraíso. Veja que não herda, segundo a palavra de Deus. O espírito volta para o Senhor e a carne para o pó da terra. Não herda o céu paraíso. Você só consegue viver, reinar em vida pelo homem espiritual. E só vivendo no homem espiritual para entender e viver o que vamos ler agora na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo é o 5, o verso é o 16. Regozijai-vos sempre. Vem cá, como pode uma pessoa se alegrar sempre se ela vive em um corpo de carne? Se um dia ela está lá em cima, de alegre, com aquele sorriso, e no outro dia, deprimido. Não sei o que me deu, não sei por que eu estou assim. Me sinto abandonado, sozinho,
A nossa carne, esse corpo que temos, tem altos e baixos. Não é verdade? Sim. Você só consegue se alegrar sempre pelo espírito, pelo homem espiritual. Porque por essa carne você não consegue. Porque tem momento que ela está contente. Já no outro dia, deprimido. Não é verdade? Sim. Nós temos um corpo de carne que vive baseada em emoções. Essa carne que temos se apaixona. É aquela pessoa. É ela, a pessoa da minha vida. E nem conhece direito, não sabe nada a respeito daquela pessoa, e já acha que é o predestinado, que é a predestinada, e que é a pessoa com quem você vai casar. Esse corpo de carne que temos, vive de emoções. Prosseguindo, verso 17. Essa leitura que eu estou realizando aqui, você só consegue viver ela pelo homem espiritual. Alegrar-se sempre só pelo homem espiritual. Pelo carnal você não consegue, não. Só pelo homem espiritual você tem a direção certa para a sua vida sentimental ou para qualquer área da sua vida. Só pelo homem espiritual. Só pelo homem espiritual você consegue orar sem cessar. Isso só através do seu homem interior. A gente consegue. E isto quando ele está bem alimentado. Bem alimentado. Porque nós temos um corpo de carne que não gosta de orar, que não gosta de falar com Deus. Se depender dessa carne que tu tem, você acorda de manhã sem falar com Deus e dorme sem falar com Deus. Não é verdade? Sim. A carne quer que você fique mudo o dia inteiro. Se depender da carne que temos, ela quer que você fique mudo o dia inteiro, meu filho. Sem falar com Deus. Essa carne, para declarar as coisas espirituais, é uma dificuldade, mas para falar mal de um irmão, de uma pessoa lá fora, de uma pedra viva, é uma facilidade. Para falar mal de um irmão, é uma facilidade muito grande que essa carne tem. Olha, não é falando mal, não é fofoca, é apenas um comentário. Eu quero apenas fazer um comentário. Inclusive, fulano, prepara aí um cafezinho, vamos sentar, vamos conversar sobre o que está acontecendo na vida do fulano, da fulana. Olha, não é que eu quero falar mal dessa pessoa, é para a gente orar, é caso de oração. Vamos unir, as orações. Então, para falar do outro é uma facilidade, mas para confessar as coisas espirituais, a carne milita. Para você falar que o irmão é uma pedra viva, que o irmão é um abençoado, é um escolhido de Deus, que a sua família é um presente do Senhor na sua vida, a carne milita. Para você chegar para o teu filho, ou para o teu vizinho, ou para aquele familiar, olha, você é uma pedra viva, você é um abençoado, eu te amo para sempre. Essa carne milita. Agora, ela não vê dificuldade para falar mal do irmão. Verso 18. Em tudo dai graças. Você só consegue isso através do homem espiritual.
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Receba. Só pelo Espírito. Porque quando algo está acontecendo, algo difícil, a carne não quer dar graças a Deus. Não quer. Quando uma situação que você não esperava acontece, a carne não quer dar graças, não. Ela milita, ela luta. Como que eu vou dar graças a Deus, pastor? Eu fui resolver lá a situação e não consegui resolver? Mas você tem que dizer que vai se acertar. Mas você tem que declarar que aquilo vai se consertar em nome de Jesus. A geladeira está vazia, mas eu recebo que vai estar cheia. Que essa situação vai mudar em nome de Jesus. Apareceu um sintoma na carne de enfermidade, de dor, eu não recebo. Eu me declaro reinando em vida, eu estou curado. O Evangelho diz que todas as situações são passageiras, nada é definitivo. Então eu não recebo essa enfermidade no meu corpo, eu me declaro em saúde perfeita, eu me recebo em prosperidade. Eu creio que já tem anjos tratando dessa situação aí, resolvendo essa situação que eu preciso que se resolva em um nome do Senhor Jesus. Agora, se você anda em carne, você não consegue em tudo dar graças a Deus. Não consegue. Pastor, não estou conseguindo dar graças a Deus. É porque tu está andando em carne. Alimenta mais o teu espírito que você consegue. Vamos supor, eu não recebo essa situação que eu vou dar como exemplo na vida de nenhum de vocês, e nem na vida de quem está me assistindo agora. Imaginou você ser assaltado e a pessoa levar o seu dinheiro? A carne, né? Ela vai lutar. Graças a Deus. Segundo a carne, você não consegue. Você em espírito, numa situação dessa, você já consegue dar graças a Deus. Bom, eu estou vivo, graças a Deus. Ele levou o dinheiro, mas não me matou. Não me fez nenhum mal, nem a mim, nem na vida do meu filho, nem da minha esposa. Graças a Deus. Segundo o homem espiritual, você consegue. Você reconhece isso por dentro, graças a Deus. Ele poderia ter me matado. Quando o seu espírito está bem alimentado, ele reage. Você consegue dar graças a Deus em tudo. Amém. Quem já se deu conta disso? Diga amém. Amém. Você consegue, meu amado. Ele levou o dinheiro, mas não me tirou a vida. Graças a Deus. O meu Deus me protegeu através dos seus anjos. Agora, se você não anda em espírito, você se torna mal agradecido. Se você não anda no seu homem espiritual, você se torna mal agradecido. E fica murmurando contra Deus até. Por que, meu Deus? Eu fui assaltado. Por que, meu Deus, isso me aconteceu? Como o Senhor permitiu que isso acontecesse, meu Deus? Você entra em murmuração até para com Deus. Recebo você vivendo no seu homem espiritual. Amém. Verso 19. Muita atenção para o verso 19 do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Não apagueis o espírito. Como que você apaga o espírito? Abençoados.
Quando você reina em carne, você apaga o espírito. O teu espiritual fica para trás, como que apagado. E com essa mensagem de hoje, eu estou acendendo o teu espírito. Acendendo o teu espírito. As mensagens que o sistema religioso dá, apagam o espírito. Já a palavra que você recebe aqui, o evangelho da graça, acende o espírito. Já o sistema religioso, com as suas pregações, apaga o espírito. Porque fala que você vai perder a salvação, que você vai para o inferno, que um diabo vai entrar na sua vida. Essas mensagens são para a carne e apagam o espírito. É tanta besteira que a gente ouve lá fora, que tem pregador que fala, olha, mente vazia é a oficina de Satanás. Construir até uma oficina para Satanás. Virou mecânico. Graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vivemos hoje sem o diabo em nossas vidas. Hebreus 2,14. O sacrifício do Senhor Jesus nos deu essa paz. De vivermos uma vida sem o diabo. O que as pessoas não entendem lá fora é que nós temos um corpo de carne ruim. Nós estamos presos a um corpo ruim. Na nossa carne, nós temos maldade, tristeza, dor, enfermidade, ciúme, inveja, ira, feitiçaria. Por muitos lá fora não entender isso, acha que é diabo, acha que é demônio. Mas quando eu leio o Evangelho me diz que tudo isto é obra da carne. Porque o ser chamado Satanás já foi destruído. E quando o nosso espírito está bem alimentado, você reina sobre essa carne. É só você ler em casa Romanos, capítulo 8, verso 13. Quando o nosso espírito está bem alimentado, você reina sobre esse corpo. Porque a própria palavra vai te trazendo para um amadurecimento, para um proceder. E isso vai acontecendo de glória em glória, esse amadurecimento em sua vida. Você vai dominando essa carne ruim. O domínio próprio não é um fruto do Espírito Santo? Sim, sim ou não? Sim. Se você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, esse fruto vem, ele floresce na sua vida. Receba essa palavra. E aquilo que estava te dominando a fazer coisas erradas, já não tem a mesma força, o mesmo poder, porque o domínio próprio vai atuando em você. Ele vai agindo na sua mente, na sua vida, o domínio próprio. Diga, existe solução para a minha vida, para eu ser feliz, para eu reinar em vida, em o nome de Jesus. Existe solução. Então existem muitas coisas que apagam o espírito. Uma outra situação, essas buscas do Espírito Santo apagam o espírito, porque estão buscando algo que já está dentro das pessoas. Veja o que diz o Evangelho na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6,
verso 19. E assim diz o Evangelho. A partir do verso 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Diga, Deus habita em mim. Deus habita em mim. O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Eu creio nisso aqui. Você crê? Amém. Eu creio. Porque eu estou lendo algo que não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus. E eu recebo você crendo nessa palavra até o fim, porque eu vou crer nela até o fim. Amém. Até os meus últimos dias, segundo a carne. Eu vou crer nessa palavra, que a presença do Senhor está em minha vida. Nós somos templos do Espírito de Deus. Eu não largo esse entendimento por nada, porque não foi homem que me revelou. Foi Deus. Glória a Deus. Você poderia ler isso aqui várias vezes. Mas se Deus não revela, o entendimento não acontece. Você poderia ler e reler, ler e reler, ler e reler. Mas se Deus não revela, o entendimento não acontece. O entendimento aconteceu na nossa vida, amados. Por isso não largue esse conhecimento por nada. O Espírito de Deus já habita em você. Isso é muito importante. E já que estamos por aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vejamos agora o capítulo 3, verso 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 3, a partir do verso 16. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Diga, eu recebo essa palavra. Analisando o sistema religioso aí fora, a gente percebe tanta besteira sendo dita. Eles falam por aí muitos impropérios. Ou seja, falam sem respeito para com a palavra de Deus. Como por exemplo, Senhor, visita a minha vida nesse momento. Impossível. Porque Deus, Ele já mora dentro de você. Glória a Deus. O nosso Deus não está visitando ninguém, porque Ele já vive, Ele já mora dentro de você. Dentro de você. Então tem muitas pessoas por aí falando muitos impropérios. Isso é na televisão, é na rádio. Olha, irmão, a programação de rádio foi maravilhosa. Nós recebemos a visita de Deus. Aí eu fico pensando, depois da visita ele pegou a mala e foi embora. Pegou a malinha dele e foi embora, porque toda visita depois vai embora, não é verdade? Aí chegou Deus lá, bom, já fiz a minha visita, estou indo embora. E outros que ficam orando, volta Senhor, eu quero sentir a tua presença. Então quer dizer que ele estava, pegou a malinha dele e depois foi embora. Não é verdade?
Se você for pensar na maneira que eles estão falando. Tem pessoas que pensam assim, bom, eu gosto muito da palavra da graça. Muito, pastor. Mas quando aquele pastor lá, ele faz a oração das 6 horas, olha, pastor, eu sinto um arrepio, eu sinto, sabe, a presença de Deus entrando na minha vida. É uma coisa maravilhosa. É a oração das 6 horas. Coisa mais linda. Segundo o que eu estou lendo aqui, o meu Deus não está fazendo visita, o meu Deus já está morando em você. Amém. Morando em você. Não existe um Deus viajante. Toda hora está desmontando a mala e fechando e arrumando, indo embora. Bom, agora eu vou para outro lugar, fazer outra visita por aí. Nosso Deus é soberano e Ele já escolheu morar em você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele vive em você. Agora vejamos o que diz aqui mesmo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, verso 15. Porque aqui está o título da reunião de hoje: o homem espiritual. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.